Você sonha em ir para as praias turísticas do Brasil, mas você acha que só dá para fazer esse tipo de viagem se você for gastar horrores de dinheiro, e isso não é verdade. Dá para você ir sim para praias turísticas, praias bem conhecidas, e mesmo assim você economizar muito dinheiro. E hoje, como eu moro em região de praia, eu vou te ensinar como é que você vai para a região de praia, área turística e gastando pouco com isso. Mas pra falar direito com você, deixa eu tirar esses óculos e tirar esse chapéu porque vai me dar muito calor. E como eu sou cega, vou colocar meu óculos de grau pra enxergar você melhor. Estamos em pleno verão, pleno janeiro, que aí é época de viajar para quem tem dinheiro. E também para quem não tem dinheiro pode curtir uma praia também do jeito certo. E tem 6 pontos principais que você consegue economizar dinheiro nessa época. Vou te ensinar cada um deles. Eu não vou ficar nem enrolando, tá? Pra estar te contando sobre isso. Vou já de início. Primeiro ponto, sem dúvida, é hospedagem. Você acha que sempre que para você viajar, para se hospedar em um lugar, você tem que gastar com hotéis caros. E nem sempre é o que sua família precisa, ou o que você precisa. Pensa só, o que é que você está indo fazer? Você está indo para um local onde você vai conhecer a região, tem centrinho para você andar de noite, você vai conhecer o local, você vai andar bastante, ou você está indo para ficar dentro de um hotel, dentro de um resort. Você vai curtir o que aquele local te oferece, né? Pensa bem nisso, porque isso aqui que eu tô te falando não é só sobre praia, tá? Isso é para qualquer tipo de viagem que você quer fazer. Se você vai conhecer uma região, se você vai passear bastante, você vai sair cedo, vai passar o dia na rua, como eu adoro fazer, então você não precisa, você não deve ficar em local caro, em uma hospedagem de uma estrutura que vai te dar uma super piscina, um tobogã, e academia e várias outras coisas dentro daquela hospedagem. Por quê? Porque você vai passar o dia fora. Aí você vai pensar, ah, não, mas olha esse local aqui, tem uma piscina maravilhosa. Mas aí você passa 4 ou 5 dias viajando e vai na piscina uma vez? Não é muito inteligente, não é mesmo? Vou te dar alguns exemplos práticos. Por exemplo, uma pessoa que vai para as praias de João Pessoa, que inclusive é o primeiro ou o segundo destino mais barato do Brasil. A pessoa que vai para João Pessoa, ela vai para fazer mergulho, ela vai ver o pôr do sol na Praia do Jacaré, ela vai ver as piscinas naturais da Ponta de Seixas. Então ela não vai ficar presa dentro de hospedagem. Para que ela vai pagar um hotel super caro para isso? Não, o que é mais barato para você fazer e que fica inclusive muito cômodo para sua família, fica muito confortável para quem você tá. É você pegar, por exemplo, flats. Flats é muito mais barato do que qualquer hotel simples. Você pode pegar o hotel mais simples que tiver. Ainda assim, você vai conseguir um flat mais barato com uma estrutura mais agradável, mais confortável e que muitas vezes até tem uma piscina legal. Mas não fica se prendendo a isso de piscina, porque na maioria das vezes você não vai usar direito, ainda mais se você estiver indo para uma região de praia. Você está indo para praia? Então você está indo tomar banho de mar. Então, se sua intenção é conhecer o local, conhecer centrinho, conhecer realmente o que é que tem ali, ou tem muitas atividades, né, naquela localidade para você fazer, você dê preferência a uma hospedagem mais barata, porque você vai estar indo lá só para dormir. Já se você tá indo, não, eu tô super cansada, trabalhei pra caramba, eu quero estar num lugar que você vai relaxar. Ok, então claro que o que a pessoa mais quer na vida é ir para um resort. Mas se você vai para um resort, então você vá para aproveitar o resort. Inclusive, você não precisa nem sair da sua região para isso. Para que você vai gastar com deslocamento, tipo, você ir para um outro estado para você ficar dentro de um resort? Resort vai ter em todos os estados do país. Provavelmente na sua região tem um resort muito legal, muito top, super completo, onde vai ter tudo o que você gostaria que tivesse, inclusive massagem no local. Se essa é a sua intenção, então você não deve gastar com deslocamento. Nem se preocupar tanto com a distância do resort para a praia, esse tipo de coisa. Você vai se preocupar com o que tem dentro da hospedagem para você. E, inclusive, quanto mais distante de centro, mais barato vai ficar. E se você vai ficar dentro da propriedade, não tem para que você se preocupar com a localidade que você tá. Agora, se você quer gastar com dinheiro em resort, porque resort sim, resort é caro.
Se você quer gastar com isso, então fica dentro do resort, tá? Resort é um tipo de passeio. Área turística é outro tipo de passeio, coisas separadas. Mas, inclusive, né, para o meio termo aí, existem flats dentro de condomínios imensos que tem muitas piscinas, né, aqueles residenciais enormes que o pessoal loca aí os seus imóveis e que sai muito barato. Diárias de 100 e poucos reais, 200 e poucos reais, que não é somente para uma pessoa, às vezes é para 2, para 3 pessoas. Um exemplo, eu acho que foi 2022, tá? A gente foi pra João Pessoa. João Pessoa fica aqui do ladinho, nós somos de Recife. Então, a gente foi pra João Pessoa, pegou um flat pra eu, meu marido, minha irmã e minha mãe. Ficamos lá, acho que foram uns 4 dias e a gente pagou, acho que foi 400 e pouco na hospedagem. Juro pra você. E mais, foi um flat de frente pra praia, tá? De frente ali pra praia de Manaíra. Juro a você, 400 e poucos reais para 4 pessoas. Saiu no caso 100 e poucos reais por pessoa. No total de 4 dias. Não tô falando que isso foi o valor por diária, não. Inclusive, muitas e muitas vezes tem aí hospedagens baratas, flats baratos, em regiões de praia super famosas, nos destinos mais famosos do Brasil. Já falei demais sobre hospedagem. Eu quero falar com você agora sobre um assunto que é muito importante. Para de bancar o turista. Ninguém quer saber da sua região. Ninguém quer que você fique super valorizando sua região. Ah, onde eu moro tem isso. Onde eu moro o trânsito é dessa forma. Nossa, aqui é muito quente. Onde eu moro é bem ventilado. Ninguém quer saber. Ninguém quer que você enalteça a sua região dizendo que é melhor do que a que ela mora. Quando você faz isso, você é rejeitado pelo pessoal. Me diz se não é verdade. Você quer que alguém fale mal de onde você mora? Às vezes você mora em um lugar ruim, como eu cresci, e você pode talvez falar mal daquela região, mas você não quer que outras pessoas de fora falem mal. Entendeu? Só você tem direito de falar. Então você, como turista, para de bancar o turista. Porque quanto mais você banca o turista, tudo fica mais caro para você. A pessoa te vê com cara de turista, olha, é turista, então tem dinheiro para gastar. E se você faz isso de querer vangloriar a sua região sobre a região daquela pessoa, aí é que a conta fica mais cara mesmo. Quanto mais comum você parecer, mais barato tudo fica para você. Vou te dar um belo exemplo. Uma vez a gente estava numa praia, uma praia bem famosa aqui em Pernambuco, e passou um homem vendendo ostra. E acho que era uma dúzia de ostra, ou era 20 ostras, sei lá, por 50 reais. Ai, meu marido fez, menino, eu sou daqui do lado, sou daqui da cidade daqui do lado. Sou turista não sei o que, falou com ele super igual. Daqui a pouco ele estava no maior papo, resumindo, a ostra, porque a gente era da região, que na verdade a gente era de cidade vizinha, né? Como ele viu que a gente não era turista, como ele viu que a gente tratou ele de igual para igual, a ostra que ele nos vendeu por 50 reais, ofereceu por 50 reais, no final das contas, ele acabou oferecendo pra gente por 25 reais. Essa é a diferença de quando você não banca o turista. Outro ponto muito importante, não demonstre muito interesse. Você tá indo pra uma região onde tem passeios, tipo passeios de buggy, tem mergulho, passeio de lancha. Dá uma passeada ali na região, vai todo mundo correr para te oferecer passeio. Claro, se você não tiver fechado o pacote de viagem, né? Então, se você estiver ali de forma avulsa, quando você estiver passeando pela região da praia, vai um monte de gente te oferecer passeios. Tá, você olha assim, legal. Não demonstra muito interesse. Faz aquela cara de quem já fez aquele passeio e que não é tão interessante assim. Não é fazer pouco daquele passeio, tá? É fingir que, tipo assim, tanto faz. Se eu fizer esse passeio hoje, eu fizer outro dia, ou se não fizer. Eu não tô nesse interesse, não vim nesse interesse. Tô só passeando por aqui pela região. Ao fazer isso, eles vão ter 2 pontos aí. Vão ter medo de perder você pro concorrente. E vão também ter medo de você ir embora sem gastar dinheiro com eles. Então, eles vão baixar o preço para você. Ainda assim, você pode fazer aquela cara de quem... tá bom, tá certo, vou pensar se vou fazer. Tá bom, mais tarde eu vejo isso. E com certeza você consegue negociar um valor bem menor do que foi oferecido. Claro, o vendedor ele vai sempre tentar aumentar o preço, quem trabalha por temporada. Afinal de contas, ele só ganha dinheiro no verão.
Então ele vai tentar aumentar o preço ao máximo possível, vai tentar sugar dinheiro o máximo que puder seu. Mas em contrapartida, você vai tentar conseguir o maior desconto possível. Essa é uma regra básica de negociação. Cada um vai tentar puxar para o seu lado e você vai fazer o possível para pagar menos. Já que estamos falando de praia, um ponto muito importante são mergulhos, não é? Mergulhos, gente, mergulho não é para ser feito qualquer dia. O vendedor que vai te vender ali o passeio de mergulho, ele vai tentar te vender qualquer dia. Se estiver nublado, se estiver chovendo, ele vai dizer assim, parou de chover, dá pra ir. Mas não dá pra ir. Pra você ir, fazer um passeio, tem que estar um sol maravilhoso, feito esse que está aqui agora em Recife, entendeu? E mais, tem que ser, você tem que fazer o mergulho em dias que tiver tido sequências de dias de sol ardente. Porque isso vai fazer com que a água fique limpinha. Se tiver chovido pouco que for, a água fica ali turbulenta, ela não fica translúcida. Então a foto que você vai fazer não vai ficar tão legal assim. Você vai ter gastado um baita dinheiro e as fotos não vão ficar tão boas como você gostaria. Se tá um dia nublado, choveu no dia anterior, não vale a pena fazer. Você vai gastar dinheiro, não vai te satisfazer o resultado daquelas fotos. Esse ponto eu não anotei aqui, mas é uma coisa evidente, não é? Evite comprar coisas, a não ser que você queira mesmo comprar de lembrança da região, por exemplo, pronto, essa canga aqui é uma canga com o nome da região, tá? Então, ok, eu quis ter uma canga com aquela região. Mas faça uma lista com o que você deveria estar levando para você não estar comprando de última hora. Às vezes até um chinelo sai caríssimo naquela região. Fardo de água, se você vai viajar de carro, por exemplo, né? Fardo de água vai sair bem mais caro naquela região. Então, toma conta desses pequenos detalhes, principalmente água, tá? Água é caro em região de praia. Se você vai viajar de carro, leva fardos de água. Você vai me agradecer por isso. Um outro ponto que eu quero falar com você: datas estratégicas para você estar fazendo essas viagens. Evite janeiro, julho e feriados prolongados e principalmente carnaval, não é? Tudo fica mais caro nessa temporada. Sei que para algumas pessoas não é possível viajar em época sem ser de alta temporada, eu entendo. Às vezes você tem mais de uma criança, então só dá para viajar com a criança ali na época de férias das crianças. Ou o seu trabalho tem férias coletivas somente naquela temporada, eu compreendo. Mas caso você tenha opção, tá? Viaja em datas diferentes. Por exemplo, essa viagem que eu te falei que eu fiz que foi muito barata para João Pessoa, a gente fez no pós-Páscoa. Como eu trabalho com chocolate, então eu trabalhei muito na Páscoa. E aí, o pós-Páscoa, a gente foi para lá. E aí foi muito barato, todos os passeios de catamarã, tudo que você imaginar foi muito barato. Isso foi em 2022, tá? Foi super barato, valeu muito a pena, alimentação barata, hospedagem barata, passeios baratos, uma maravilha. Da mesma forma vai ser em diversas regiões do país. Quanto mais fora da temporada daquela região, melhor vai ser. Isso serve para qualquer coisa, né? Porque eu tô falando aqui datas de feriados e férias. Porém, há feriados que dá para você ir para outra localidade que sai barato. Por exemplo, São João, Caruaru, Campina Grande, é caríssimo, tá? É uma hospedagem pequena, improvisada, que você vai pagar R$2.000 a diária. Enquanto que você vai viajar para outra região e você vai pagar R$200, R$300. É desse jeito a diferença. Portanto, veja as oportunidades que tem dentro do espaço aí desses seus feriados disponíveis. Localização estratégica. É muito importante que você verifique a distância dos locais que você quer conhecer, para que você veja o que é que vale a pena mais, se é uma hospedagem mais distante ou se é uma hospedagem mais próxima do que você vai fazer. Se você vai ficar numa região, por exemplo, de praia, o pessoal foca em pegar uma hospedagem beira-mar, por exemplo. Mas às vezes você pega uma avenida antes, coisa de 50 metros de distância até a praia, e você paga metade do preço, simplesmente porque não é beira-mar. Eu sei que para algumas pessoas a localização em frente para o mar é importante, mas eu estou te falando aqui sobre economizar dinheiro em praias turísticas. Então, às vezes, vale muito mais a pena você aí voltar uma ou duas avenidas, coisa que você vai andar
50 metros, 100 metros para chegar até a praia e você vai pagar metade do preço ou você vai ficar numa hospedagem muito mais estruturada pelo mesmo valor que seria aquela beira-mar. Que às vezes seria feinha, sem graça, parede toda branca, que parece um hospital. Pensa na distância dos passeios que você vai fazer, porque às vezes vale a pena você ficar um pouco mais perto, né? Locais que você vai conseguir fazer a pé, o percurso a pé aí para os locais que você vai passear, ou para pontos principais que você quer ir, isso é muito importante. Um outro ponto muito importante são os transportes disponíveis naquela região. O que é que dá para fazer? Dá para pegar um transporte público? Vai ser uma van, vai ser ônibus, passa ali ônibus perto de onde você está. Dá para você fazer um tour mais legal, você visitar outras praias vizinhas usando apenas transporte público. Afinal de contas, se toca, né? Você e eu, a gente não é famoso por aí para estar se preocupando em estar andando em transporte público. Gente famosa de internet é outra coisa, mas não é o nosso caso. Se não é o nosso caso, se você não vai estar sendo incomodado, sendo super reconhecida, então faz aí, calcula aí os percursos com transporte público que vai sair muito em conta. Um outro ponto sobre dentro aí de localização é você viajar para locais residenciais. Você pegar praias que são de áreas residenciais. Por quê? Pode ser que a praia seja uma praia cara, mas se existe ali um bairro residencial, então vai ter preços também para quem mora naquela região, porque afinal de contas a pessoa não vai sobreviver ali com um custo de turista, não é? Então vai ter tudo mais barato ali porque existe uma área ali residencial. Existem vilas, existem moradias ali naquela região. É diferente, tipo Fernando de Noronha. Sei que existem alguns moradores de Noronha, mas na maioria, não é? É totalmente mais assim, turismo. E quem trabalha lá mora fora da ilha de Fernando de Noronha. Entendeu? Então o preço lá vai ser sempre absurdo. Você vai pagar pelo ar que você respira. Claro! Porque é uma região 100% turística. É diferente de quando você vai para uma região que é residencial. E por ser uma região residencial, você vai pagar, por exemplo, aplicativos de transporte como Uber, 99, você vai pagar muito mais barato, porque vai ser um preço comum, preço de local de quem se desloca para ir no mercado, para ir na escola. E vai ter muitos Uber disponíveis na região. Quanto mais disponíveis, mais barato fica. Mais você consegue transporte para estar aí se deslocando de forma barata, sem precisar estar fechando esses pacotes super caros, não é, de passeios da região, com táxi da região. Antes de continuar, deixa eu te falar porque eu tenho credibilidade para estar falando sobre isso, né? Atualmente eu moro em Recife. Recife já tem bastante praia, mas eu sou naturalmente do Cabo de Santo Agostinho, que tem 9 praias. E tem que respeitar a minha cidade, porque a água é bonita, viu? Tem praias que tem bastante bares, restaurantes, barracas, assim como tem praias super paradisíacas, tá? Então, Cabo, ele é bem abençoado em relação de praia. Por isso que eu tenho muita opinião para te dar. Por quê? Porque tem praias aqui na região que são pro rico, pro pobre e pro totalmente liso. Porque, afinal de contas, eu fui muito à praia de bicicleta na adolescência, porque a gente ia pra uma região que não tinha mesa e cadeira, para poder ficar ali sem consumir nada. Porque a gente era muito liso para isso, né? A gente só tinha dinheiro para rachar ali um refrigerante ou uma água de coco, que muitas vezes o pessoal mesmo, era a turminha da igreja, normalmente o pessoal mesmo tirava coco pra gente beber água. Por isso que eu tenho a credibilidade para te falar, e sem falar, né, que eu já fiz muitos vídeos aqui te falando que eu trabalhei muito em região de praia, vendendo salada de fruta, já vendi água na praia, já me virei um bocado, inclusive tem vídeo aqui no canal ensinando a como fazer renda extra na praia, que tá tendo muita visualizações nessa época aí de verão. Eu falei 6 pontos, não foi? Mas eu me dei conta que eram 8 pontos. Próximo ponto são alimentações inteligentes. Eu vou voltar aqui a uma questão da hospedagem, que isso é muito importante, porque na maioria das vezes o pessoal quer ficar em hotéis simplesmente porque tem café da manhã incluso. Mas se você vai ficar poucos dias, é até interessante o café da manhã do hotel. Mas se você vai ficar vários dias, se torna chato e também se torna mais caro. Às vezes é muito mais vantagem você ficar num flat e você descer para tomar café da manhã numa delicatessen da região. Você vai consumir em locais onde as pessoas nativas consomem, você vai em supermercados locais. Eu nem tô indo para o ponto mais extremo de alimentação, que é você comprar e preparar dentro do flat.
Porque às vezes você tá viajando, você não quer estar lavando prato e panela. Se você estiver indo para uma forma bem econômica, claro, você pode estar comprando aí e fazendo refeição no local. Mas eu não tô querendo ser tão extremista. Então, eu vou pro ponto em que você vai se hospeda em um flat, mas aí você toma café da manhã numa padaria local, você procura qual restaurante você quer almoçar. Você, além de você economizar, você ainda conhece várias refeições diferentes daquela região. Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu vou citar novamente João Pessoa porque as coisas de lá são muito baratas. Os restaurantes mais conhecidos vão estar lhe servindo porções, não é, de peixada a R$ 80, 90, R$ 100, que já é barato, beleza. Aqui em Boa Viagem você vai ver uma peixada por R$ 150. Se for em época que não é de alta temporada, o pessoal consegue aí um desconto. Mas lá, enquanto que aqui estava nesse preço, digamos, João Pessoa estava R$ 60, R$ 50. Porção grande de peixada que dava para dividir de 2 a 3 pessoas. Entendeu? Sendo que isso não era peixada de beira de praia. Era coisa de 100 metros para trás da praia. Uma comida deliciosa, fabulosa. Lá da Peixada do Amor. Quem é da região aí da Paraíba vai saber onde é que é. Lá da Ponta de Seixas isso fica, hein? Peixada do Amor. É uma comida deliciosa e muito barata. Inclusive, essa era uma peixada mais completa. Era peixada de coco com camarão. Mas tinha ainda mais barata. A peixada frita tal, tinha mais barato. Então, pensa aí direitinho a localização que você vai fazer sua refeição. Às vezes vale a pena você andar um pouquinho, uns 50 metros, 100 metros, se você achar um local bacana, que você paga mais barato. Presta atenção em quem é da região. Porque, como eu te falei, se for uma área que tem moradores, vai ter restaurante para o turista e vai ter restaurante para quem é nativo. E sim, você vai conseguir comida boa nos dois locais. Vale a pena você prestar atenção e, inclusive, conversar com as pessoas da região. Como eu falei, para de bancar o turista, age com naturalidade, faz amizades que você paga muito mais barato. O penúltimo ponto são as atrações gratuitas. Dá para você aproveitar muita coisa do local, sendo que são atrações gratuitas, como parques, como passeio... esse ponto não é gratuito, mas só que é muito barato, passeios de bicicleta. Teve uma época que a gente estava no local, eu e meu marido, e que a gente foi para esse local numa época que era aniversário do estado, da cidade, eu não lembro. E aí teve um show super bacana, de dia, numa área aberta, assim, num parque. Um show muito massa, que era a banda que voa, eles suspenso, o pessoal tocando guitarra, suspenso por corda, muito massa. A gente não pagou nada por isso, se divertiu a beça, e era algo que estava fora do nosso planejamento ali, e que, sem dúvida, né, ficou marcado. Sempre tem várias atrações no local que sai gratuito. Dá uma analisada porque, além de você economizar, você ainda agrega mais a sua experiência naquela região. E em último ponto, eu quero falar sobre destinos baratos. Pense, nos meus cálculos, às vezes o destino mais barato é onde você já mora, não é? Ou não, por exemplo, se eu for ficar num canto aqui no Carnaval, Recife é extremamente caro. Afinal de contas, tem o Galo da Madrugada. Mas, numa situação dessa, a gente estiver podendo viajar, vai ser muito mais barato a gente ir novamente para onde? Para João Pessoa. Né? Já Pipa, que é Rio Grande do Norte, já fica mais caro nessa época. Já João Pessoa não tem nada de carnaval, então fica mais barato. Assim como no São João também fica barato, porque ali naquela parte de praia não é o foco deles é Campina Grande, lá pro interior. Mas, de modo geral, normalmente a sua região vai ter os destinos mais baratos. Porém, os destinos mais baratos do Brasil continua sendo João Pessoa, né, Paraíba, e Natal, no Rio Grande do Norte, que por coincidência são estados seguintes, né? Aqui Recife, Paraíba e depois Rio Grande do Norte. Tudo aqui pertinho de nós. Mas às vezes, mesmo sendo o destino mais barato, talvez para você não seja, porque talvez você tenha que pagar aí com passagem de avião. Então pensa aí direitinho o que é que realmente está mais barato, está mais em conta para que você possa se divertir, você possa ter uma experiência inesquecível
e que você possa economizar, para que você não fique depois se arrependendo, dizendo assim, eu não deveria ter feito essa viagem, porque agora eu tô aí com 20 parcelas no cartão de crédito, vou ter que passar aí 2 anos sem poder fazer viagem nenhuma hospedagem legal, porque torrei tudo nessa viagem, saiu muito mais caro do que deveria. Então, faça a sua viagem sempre muito planejada. Agora, claro, né? Às vezes tem viagens que dá pra você fazer sem ser planejado. Primeira vez que eu e Marcos fomos pra João Pessoa, de novo, só tu fala João Pessoa, né, gente? Primeira vez que a gente foi pra lá, a gente foi sem destino. A gente foi de carro, sem destino, não tinha hospedagem certa nem nada. A gente só foi, chegou lá, a gente só se hospedava. No dia seguinte a gente ficava em outro canto. E a gente pagou muito barato nessa história assim de fazer esse tour por lá. Um ponto que eu não falei, mas eu quero falar, pensa direitinho o que é que você quer fazer realmente na praia. Você quer tomar banho de mar? Você quer fazer mergulho? Você quer pegar uma água bem cristalina? Ou você é do tipo que você só quer ficar sentado na cadeira, na sombra, tomando uma aguinha de coco e olhando pro mar? Se você é do tipo que não é de tomar banho de mar, seja porque não gosta de água salgada, seja porque não gosta de deixar o cabelo bagunçado, sei lá, por seu motivo qual que é, você tem medo de mar, você acha o mar bonito, mas não quer saber, não quer ter conversa com ele. Se você é dessa forma, não precisa ir para praias que são super turísticas, que são super famosas, porque às vezes aquela praia é muito bonita na foto, aquela praia é muito bonita na vista de cima, mas quando você tá ali na beira da praia, às vezes é só mais uma praia comum como a da sua região. Às vezes vale muito mais a pena você ir para outra praia, uma praiazinha mais deserta, ou que tem uma estrutura melhor que te ofereça. Por exemplo, lá no Cabo, que é de onde eu sou, de Recife para lá, a primeira praia é o Paiva. O Paiva, ele é uma região, ele é um bairro residencial privado. Na praia é proibido barulho de som, é proibido cadeira, é proibido um monte de coisa. Então é uma praia totalmente paradisíaca, sendo que lá o Paiva, ele tem uma estrutura que é de uma área gourmet, tipo uma praça de alimentação de shopping. Então tem várias coisas ali, tem restaurante, várias coisas ali no meio, tem música ao vivo no final de semana, tem um parque ecológico em frente, e o mais legal é que nessa estrutura, ali juntinho da praia, tem banheiros bem nível de shopping mesmo, tá? Bem organizado, bem limpos, sempre feito manutenção, e tem quadra de beach tênis gratuito, tá, pra você acessar. Então, por mais que a gente more pertinho de Boa Viagem e Pina, a gente prefere, quando quer curtir uma praia, a gente prefere ir lá pro Paiva, curtir um lugar sossegado, que tem uma estrutura muito bacana. A gente leva a bola, leva as raquetes aqui pra jogar beach tênis lá gratuito. Passa o dia, a gente só gastou com a alimentação e o deslocamento, e mais nada. E sendo que foi uma alimentação muito mais barata que seria de outras regiões. Por isso que eu te digo, você tem que ver o que é que vale mais a pena. Inclusive lá, nessa mesma praia no Paiva, já entre Paiva e Itapuama, que é a primeira e segunda praia lá do Cabo, entre Paiva e Itapuama tem as piscinas naturais, que é muito melhor do que várias regiões aí famosas, tá? É um local discreto, não é conhecido, até porque fica muito perto de um prédio luxuoso, então não fazem muita propaganda do local, para ter essa região mais sossegada. Mas ali tem as piscinas naturais, que a água fica, olha, na sua canela, tá? E que você fica ali tomando banho, as piscinas naturais, e tem um monte de peixinhos perto de você, sem que você precise pagar para fazer mergulho, para ver peixe, nem nada. Dá uma pesquisada na região que você mora, ou vem conhecer a minha cidade, né? Que vale bastante a pena. Acho que eu já te falei bastante coisa, não é? Que dá pra você economizar aí pra curtir uma prainha deliciosa no sol que está hoje e tá merecendo uma praia, mas hoje eu vou ficar em casa trabalhando mesmo. Um resumão aqui, lembra, tá? Hospedagem, o que é melhor custo-benefício, para de bancar o turista, porque ninguém gosta de você se gabando da sua região. Quanto mais comum você parece, mais barato você paga. Não demonstre muito interesse nos passeios, porque assim eles baixam o preço. Os mergulhos somente em dias de muito sol, porque senão não vale a pena, a água não fica cristalina. Evite altas temporadas, mas nem sempre é possível, né? Eu entendo. Localizações estratégicas. Veja aí a distância dos locais principais, os transportes disponíveis
E foque em locais residenciais para que tenha, além de ter Uber mais barato, ter Uber disponível também, não é? Porque às vezes só tem táxi é caro. Quanto mais residencial ele é, mais barato ele fica, porque vai ter muito Uber rodando na região. Use uma alimentação inteligente, não é? Observe os nativos, onde é que eles costumam se alimentar. Atrações gratuitas, destinos baratos, como Paraíba e Natal. E o que eu não te falei, e o que eu falei, mas não botei aqui na lista, que foi sobre você ter cuidado e não estar comprando coisas no local, que isso é muito mais caro. Protetor solar, óculos, chapéu, canga, tudo que for relacionado à praia, você vai pagar muito mais caro, principalmente água. Água é caro em praia. Exceto aqui em Boa Viagem, que a água de coco é 4 ou 5 reais, então é muito barata. Tudo vai depender de cada região, vale a pena você estudar para qual destino você está indo. E assim, o que é que você faz? Você vai poder curtir uma praia deliciosa, na sombra e água fresca, sem estourar o seu orçamento e guardando memórias maravilhosas. Agora dá licença que eu vou fingir que vou à praia. Vou colocar uma verdadeira foto de praia aí na capa desse vídeo. Um beijo e eu te espero no próximo vídeo.